O diretor de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, Luiz Fernando Lima Reis, formado em Bioquímica pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em Microbiologia e Imunologia pela New York University School of Medicine e com pós-doutorado em Biologia Molecular pela Universidade de Zurique, é o nosso entrevistado de hoje. Ele tem se destacado pela forma didática, como explica o funcionamento das vacinas, a exemplo de um vídeo que viralizou na internet em dezembro de 2020. E o mais interessante é que o senhor fez um desenho que mostra desde o processo da infecção até a defesa do corpo, passando pela atuação das vacinas, né? E essa iniciativa é muito importante porque ainda há alguns brasileiros indecisos quanto a tomar as vacinas que hoje nós temos à disposição para combater o novo coronavírus. E nós, inclusive, abrimos os canais de comunicação da Boa Vontade TV para que os nossos telespectadores pudessem nos enviar perguntas e hoje contamos com a sua preciosa ajuda para esclarecer essas dúvidas. Muito obrigada por nos receber para esta conversa tão relevante nesse momento de pandemia. É um prazer conversar com o senhor. É um prazer e de verdade espero contribuir para o melhor entendimento dos seus telespectadores sobre o que significam essas vacinas, os processos e principalmente os benefícios que ela traz, não só essa vacina, mas as vacinas como um todo, mas especificamente agora nesse momento tão extraordinário que a gente vive. É verdade, um momento único na humanidade, né, em que nós estamos podendo acompanhar o desenvolvimento de diversas vacinas contra um inimigo comum, que é a Covid-19. E eu queria que a gente começasse justamente falando sobre isso, né? Porque a gente tem uma parcela da população que se mostra pessimista quanto às vacinas. E o que o senhor diria para essas pessoas que ainda não se convenceram da importância dessa imunização? Talvez a gente pudesse começar dizendo que as vacinas, de um modo geral, são responsáveis anualmente por salvar cerca de 2,5 milhões de vidas todo ano. A espécie humana deu 3 grandes saltos na nossa expectativa de vida. O primeiro grande salto foi com o desenvolvimento da água potável, do esgoto. O segundo grande salto foi decorrente do desenvolvimento dos antibióticos. E o terceiro grande salto foi com o desenvolvimento das vacinas. Então, as vacinas salvam milhões e milhões de vidas todos os anos. É muito importante entender que as vacinas que estão chegando agora ao mercado, à disposição da população para tratar a Covid-19, elas não foram desenvolvidas em um ano. Elas são fruto de décadas de conhecimento, de pesquisa, um processo que se iniciou muito, muito anterior ao descobrimento do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a vacina. O que eu acho que teve de extraordinário esse ano foi o fato de que, provavelmente nunca visto na história da ciência, do desenvolvimento tecnológico, o mundo inteiro se dedicou ao estudo da Covid. É absolutamente surpreendente se a gente imaginar que nós primeiros tomamos conhecimento desse vírus em dezembro de 2019. Poucas semanas depois, o vírus estava sequenciado. Poucas semanas depois, nós desenvolvemos métodos diagnósticos para esse vírus, e esses métodos diagnósticos vieram melhorando ao longo do tempo. Se a gente olhar para como esses pacientes são tratados hoje e comparar como eles eram tratados no início da pandemia, a gente aprendeu muita coisa sobre o tratamento desses pacientes. Um número enorme de ensaios para novas drogas foram desenvolvidos. Infelizmente, a grande maioria delas não se mostrou eficaz ou segura, mas a gente desenvolveu alguns tratamentos importantes, como o uso dos corticosteroides, da dexametasona, para o tratamento dos pacientes graves, como o uso do anticoagulante para os pacientes que têm distúrbios de coagulação.
E, da mesma maneira, a gente focou um esforço enorme no desenvolvimento de vacinas. Mas este conhecimento ele vem acumulado de muito tempo. E hoje, felizmente, a gente tem pelo menos 5 vacinas sendo aprovadas pela grande maioria das agências regulatórias e outras que ainda passam por um processo de desenvolvimento. Então, o que eu acho que é muito importante dizer é que não tem nada de excepcional no desenvolvimento dessas vacinas. A outra coisa que é muito importante esclarecer é que todas as vacinas que estão chegando para a população, elas passaram por absolutamente todos os passos necessários para a validação de uma vacina. Eles tiveram os ensaios pré-clínicos feitos primeiro em animais, para prova do conceito. Depois elas passaram pelos estudos de fase 1, onde poucas dezenas, às vezes até uma centena de pacientes são vacinados, e a única coisa que se quer entender é se elas são seguras. Depois elas passaram por estudos de fase 2, onde alguns milhares de pacientes são vacinados, e a gente quer saber se elas fazem aquilo que a gente espera que uma vacina faça. O que a gente espera que uma vacina faça? A gente espera que, ao ser vacinado, o organismo responda produzindo anticorpos e produzindo células capazes de ajudar os anticorpos na resposta imune. E depois elas entraram no estudo de fase 3, onde a gente quer saber se elas fazem o que elas de fato devem fazer, que é evitar uma doença. É muito importante entender que nenhuma vacina ela é esterilizante, ela não elimina aquela doença pelo simples fato do indivíduo estar vacinado. O indivíduo vacinado desenvolve uma resposta imune contra um agente infeccioso, no caso, o vírus, coronavírus que causa a Covid-19. Esse indivíduo vacinado vai entrar em contato com o vírus que está circulando e o sistema de defesa vai atuar de forma que esse indivíduo não desenvolva uma doença grave. Esse vírus vai infectar esse indivíduo, esse vírus vai se multiplicar nesse indivíduo, mas a resposta vai fazer com que essa infecção seja resolvida antes do estabelecimento de uma doença. Então, todas as vacinas, e por todas eu vou numerá-las, a vacina da Sinovac desenvolvida com o Instituto Butantan, a Coronavac, a vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e que tem a contribuição da Fundação Oswaldo Cruz, a vacina da Janssen, a vacina da Moderna e a vacina da Pfizer. Essas 5 vacinas já passaram pelos estudos de fase 1, 2 e 3 e em algum momento têm aprovação de agências reguladoras e estão à disposição da população brasileira e de outras populações. Em nenhum dos casos do desenvolvimento dessas vacinas ocorreu um evento adverso grave o suficiente que significasse o impedimento do desenvolvimento dessa vacina. É muito comum, na vacina contra a gripe, por exemplo, algumas pessoas falam assim, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Ele não tomou a vacina da gripe e ficou gripado. Ele tomou a vacina da gripe e, em reação àquela vacina, o organismo desenvolveu um mecanismo de defesa e, entre os mecanismos que ele desenvolveu, ele teve um resfriado leve, e é o sintoma que ele tem. Ele não pegou uma gripe, ele desenvolveu os sintomas parecidos com os sintomas que ele tem numa gripe. Então, isso é muito importante. Essas vacinas, todas elas têm um padrão de qualidade e segurança que foram atestados por todas as agências de vigilância por onde passaram. Uma coisa que a gente ainda precisa aprender é o que a gente chama agora de estudo de vida real. Agora, essas vacinas vão ser oferecidas para milhões e milhões e milhões de pessoas. E nós vamos continuar aprendendo e nós vamos continuar seguindo os dados desses pacientes para ter mais respostas. Por exemplo, quanto tempo dura a imunidade que essa vacina oferece? A gente não sabe. E a gente não sabe porque, nesse momento de excepcionalidade, é mais importante a gente vacinar a população,
e aprender por quanto tempo ela vai durar a imunidade e saber se eu vou ter que dar uma segunda dose daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas já com a população protegida. Certo, e isso responde à ansiedade de algumas pessoas, né, que se preocupam, mas foi feito em tão pouco tempo, a vacina foi desenvolvida em tão pouco tempo, e aí isso trouxe para a gente a explicação de que essas informações estão sendo recolhidas ao longo dos anos. E aí justamente esse conhecimento acumulado já de anos de pesquisa resultou nessas diversas vacinas que vêm sendo produzidas em todo o mundo, né? E aí também eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente uma outra informação, né? Porque essas vacinas, elas não são 100% eficazes. E aí eu gostaria até de comparar, de repente, com outras vacinas que tem ali, estão no calendário de imunização, no calendário nacional de imunização, mas também não são 100% eficazes, mas cumprem o seu papel, não é isso? E são seguras. Exatamente, exatamente. Nenhuma vacina é o que a gente chama de esterilizante. Ela é 100% eficaz na medida em que ela não permite a infecção do vírus. Não é esse o papel da vacina. O agente infeccioso, no caso o vírus, está circulando. O papel da vacina é ser infectado, no caso por um vírus, você tenha um mecanismo de defesa prévio que evite que você desenvolva uma doença grave. Se você não desenvolver a doença, melhor ainda. Então, quando a gente olhou para os dados de eficácia dessas vacinas, que variaram, a vacina do Butantan com 50,4%, a vacina da Moderna e da Pfizer com 95%. O que significa isso? É a diferença entre o número de pessoas que teve um diagnóstico da doença no grupo vacinado versus o número de pessoas que tiveram o diagnóstico no grupo controle. Então, quanto maior esta diferença, considerando que os dois grupos eram iguais, maior a eficácia da vacina. Mas o que é importante? Em nenhuma das vacinas, os pacientes vacinados tiveram quadros graves ou foram a óbito. E esse é o principal papel da vacina durante a pandemia. O principal papel da vacina durante a pandemia é diminuir o número de óbitos, é diminuir esse sofrimento, é diminuir a pressão no sistema de saúde e evitar os casos graves. Esse é o principal papel. E nisso todas elas atingiram 100%. Ninguém teve caso grave, hospitalizado ou morreu. A gente, por exemplo, eliminou ou praticamente reduziu a casos anedóticos a poliomielite. Mas isso não aconteceu com uma campanha da poliomielite. Isso aconteceu ao longo de um período em que a gente vem aumentando a imunidade da população para a vacina de poliomielite, de tal forma que o vírus não encontra mais como causar doença nessa população. Então, o que nós temos que construir com a vacina contra o coronavírus, contra a Covid-19, é aumentar o percentual de indivíduos na população que, sem infectados, ou desenvolvam uma forma branda ou nem desenvolvam a doença. Não significa que eles não serão infectados, eles serão infectados. E é por isso que toda vez que a gente fala na campanha de vacinação e na importância da vacinação, junto com ela, a gente precisa manter as regras do distanciamento social e do uso de máscara. Porque mesmo vacinado, você pode se infectar pelo vírus, o vírus vai se multiplicar no seu organismo e você pode transmitir o vírus. Então, enquanto a gente não tiver a população como um todo protegida, aqueles indivíduos que estão vacinados precisam manter um comportamento de distanciamento, do uso de máscaras, para que a gente consiga, de fato, diminuir a curva de espalhamento do vírus. Certo. E agora para as pessoas que ainda não foram vacinadas, né, que é a maioria da nossa população, né? Por que algumas, depois de mesmo curadas pela Covid-19, elas estão pegando o vírus novamente?
Essa pergunta é muito importante e tem algumas possibilidades. A primeira delas, a gente precisa de entender que essa é uma doença que o vírus encontrou na espécie humana, todo mundo desprotegido. Ninguém possuía uma resposta imune contra esse coronavírus. Então, tem um grande número de pessoas suscetíveis. A gente ainda não sabe como que o organismo responde a esse vírus e como que é a robustez da resposta produzida pelo sistema imune contra esse vírus. Então, é possível que indivíduos que tiveram uma forma de doença mais branda na primeira vez, o estímulo ao sistema imune tenha sido tal que ele não é suficiente para impedir uma segunda infecção. E essa é a razão pela qual a literatura e os dados sugerem que a gente deve vacinar todo mundo, mesmo quem já teve a doença, porque os dados da vacina a gente consegue acompanhar, porque são controlados. Então, eu preciso entender por quanto tempo essa resposta imune é efetiva no sentido de inibir a replicação do vírus. Existe um outro problema que surgiu mais recentemente, que talvez esteja nas suas próximas perguntas, que é a questão das variantes, que a gente vem discutindo muito. O vírus, coronavírus, é um vírus que tem o material genético dele como uma molécula de RNA. Nós podemos ter dois tipos de material genético. Nós, humanos, temos o DNA. Existem vírus que têm DNA, existem vírus que têm RNA. Todo organismo que tem como material genético o RNA é mais suscetível a erros durante a replicação desse material genético. E por isso, quando eu tenho o coronavírus se multiplicando muito na população, é possível que durante o processo de replicação do vírus, algum erro aconteça na multiplicação desse material genético. E ao invés de ter uma sequência, você lembra daquelas 4 letras, A, C, T, G, ao invés de ter uma letra que deveria estar ali naquela posição dentro do material genético, há um erro. Esse erro pode levar a uma vantagem seletiva para aquele vírus. Ele pode ser mais hábil na infecção das pessoas. E, aparentemente, as cepas que foram isoladas na Inglaterra, na África do Sul e em Manaus, elas têm uma maior capacidade de infecção do homem. Então, elas infectam mais rapidamente os indivíduos. Elas ganharam uma vantagem seletiva. E elas estão infectando numa velocidade maior. É possível que esta maior velocidade também seja uma vantagem para escapar de uma resposta imune mais robusta, porque o alvo do anticorpo neutralizante da nossa resposta imune é o mesmo que o vírus usa para entrar dentro da célula. Então, é possível que a gente tenha essa junção desses dois fenômenos. Uma variante que a gente já sabia que ia acontecer, porque o vírus está multiplicando e toda vez que alguma coisa com DNA ou RNA se multiplica, é esperado que haja erros nessa replicação, ela não é perfeita. E se esse erro levar a uma vantagem, esse vírus pode se replicar mais rapidamente. Não existe até hoje nenhuma evidência de que nenhuma dessas 3 variantes cause uma doença mais grave do que as cepas anteriores. Mas os dados sugerem que elas sejam mais infectivas, que elas tenham uma maior capacidade de infecção, o que só reforça a necessidade da gente vacinar mais rapidamente e manter o isolamento social. Certo. E falando, sobre as vacinas e as variantes, as vacinas que nós temos hoje no Brasil, elas são eficazes contra as novas variantes da Covid-19, do novo coronavírus? Todas as 5 vacinas que eu mencionei mantiveram eficácia contra todas as 3 variantes. Nenhuma dessas 3 variantes foi capaz de evadir com 100% de eficiência a resposta imune.
sim, é verdade que a eficácia das vacinas caiu um pouco em relação a essas variantes. Então, duas coisas precisam acontecer. A gente precisa vacinar mais gente, já que a eficácia caiu um pouco. A gente continua precisando fazer o distanciamento, porque a única arma para evitar novas variantes é diminuir a curva de disseminação do vírus. E, muito importante, a gente terá necessariamente algumas adaptações dessas vacinas, o que também não é uma novidade para a gente. Vamos lembrar que todo ano a gente se vacina contra a gripe com uma nova vacina. E essa nova vacina, ela é necessária porque, como o vírus da gripe, o vírus influenza, ele tem uma capacidade de mutação maior do que o coronavírus, neste ano agora de 2021, nós vamos nos vacinar contra as cepas, contra as variantes do vírus da gripe que circularam com maior frequência no inverno passado. E daqui a um ano, nós vamos repetir esse processo. Então, a vacina da gripe é adaptada todo ano. E é possível que, no caso dos coronavírus, ou do SARS-CoV-2 especificamente, até que a gente tenha isso bem controlado, é possível que a gente tenha que se vacinar todo ano contra uma nova versão de uma nova variante. O que eu quero dizer com isso? As variantes estão aí, elas eram esperadas, é uma realidade, mas a gente sabe o que precisa fazer. As vacinas continuam tendo eficácia contra essas variantes. A gente precisa de ajudar com o distanciamento e o uso de máscara para essa curva cair. As vacinas serão adaptadas e, eventualmente, nós vamos controlar dessa maneira. Existe uma média de tempo para que, depois da vacina, o nosso corpo comece a reagir contra o vírus? Depois de quanto tempo de vacinado eu já estou imunizada, de fato? O que a gente está aprendendo é que isso parece que varia um pouco de vacina para vacina. Lá naquele vírus, no vídeo que você falou que eu fiz no final do ano, que viralizou, e de fato viralizou, eu descrevo claramente que a gente tem 3 tipos de vacina. A gente tem uma vacina com vírus inativado, a gente tem 2 vacinas que usam vetor viral, é o material genético do vírus dentro de um outro vírus que esse vírus não tem capacidade de replicar, e 2 vacinas que são RNA encapsulado numa gotícula de gordura. Aparentemente, essas vacinas têm um tempo ótimo de resposta um pouco diferente. A regra é que, em média, 15 dias depois que a gente recebeu um estímulo, o nosso sistema imune produziu anticorpos e células efetoras. Na vacina feita com vírus inativado, Coronavac, a gente já sabe que esse processo, exatamente porque o vírus não se multiplica, esse processo é um pouco menos eficiente. Então, a gente precisa de 2 doses, e essas 2 doses são dadas em torno de 28 dias de intervalo. A vacina da Oxford, os dados estão sugerindo de que a resposta melhor obtida é quando esse intervalo talvez seja de 12 semanas. Então, toma a primeira dose, espera 12 semanas e toma uma segunda dose. Recentemente, eu confesso que eu ainda não li o trabalho científico original, eu ainda não vi esse trabalho, mas já surgiram alguns relatos de que na vacina da Pfizer, uma dose, 15 dias a 20 dias depois desta primeira dose, a eficácia da vacina já é suficientemente grande e eles estão revendo o esquema de vacinação, tanto a vacina da Pfizer quanto a vacina da Moderna, são 2 doses com intervalo de 21 dias. A única vacina que está hoje em aprovação nos Estados Unidos, que é uma única dose, é a vacina da Janssen, que é uma vacina muito parecida com a vacina de Oxford AstraZeneca. Certo. E essas vacinas, elas podem causar uma reação alérgica no indivíduo vacinado? Em todas elas, com maior ou menor grau, o que se observou que a gente chama de evento adverso, efeito colateral,
é alguma dor no local da inoculação, no braço, às vezes um pouco de vermelhidão. Alguns pacientes tiveram febre. Esses são os eventos adversos, ou os efeitos da vacinação mais esperados. Houveram alguns relatos de alguns quadros um pouco mais graves, náusea, dor de cabeça, mas aparentemente são muito raros. A gente ouviu relatos de pessoas querendo escolher que tipo de vacina vai tomar ao se dirigir ao posto. Existe alguma vacina melhor do que a outra? E esse tipo de escolha é possível? Não existe vacina melhor que a outra. E aqui é muito importante. Todas elas cumpriram o principal desafio da vacina, que é evitar doença grave, internação e óbito. Então, todas elas conseguiram fazer com que uma doença que pode ser muito grave e letal deixe de ser muito grave e letal. Todas elas conseguiram isso. O que é muito importante a gente entender é que a vacinação não é um ato individual. Eu entendo a satisfação de algumas pessoas que se vacinam e tiram a foto e eu estou vacinado, porque de fato gera uma insegurança na pessoa. Mas a vacinação é um ato coletivo, é um ato cívico, de cidadania. Ela só faz sentido para a gente ter um efeito coletivo no controle da pandemia. Então, nós vamos precisar de todas as vacinas para vacinar um grande número de pessoas no mundo. Nós nunca vivemos isso. A gente, como eu disse, está vivendo um momento absolutamente extraordinário. Provavelmente nenhum de nós aqui viveu a gripe espanhola. Nós estamos vivendo uma pandemia. E para resolver isso, nós temos que vacinar o mundo. Outro dia eu li uma crônica que eu achei fantástica. Para que a pessoa que mora na Zona Sul do Rio de Janeiro tenha tranquilidade, o Rio de Janeiro todo tem que ter tranquilidade. O Brasil tem que ter tranquilidade. O mundo tem que ter tranquilidade, porque a gente não vive mais isolado. Então, para que a gente volte a ter algum grau de... Eu não gosto de falar de normalidade, porque pressupõe que o que a gente tinha antes era normal. Mas que a gente volte a ter algum grau de liberdade, para que a gente possa se abraçar, que é talvez aquilo que eu hoje esteja sentindo mais falta, de contato, para que a gente volte a ter atividade econômica, para que a gente volte... uma das coisas que mais me preocupam, que as nossas crianças possam voltar a ir para a escola, especialmente aquelas que estão na fase de crescimento, na fase de desenvolvimento, é um ato coletivo. Não adianta eu procurar uma vacina para resolver o meu problema, porque eu não estou resolvendo o meu problema. Não muda eu me vacinar. O que muda é nós nos vacinarmos. E para nós nos vacinarmos, nós vamos precisar de todas as vacinas. Então, não existe vacina melhor ou pior. Todas elas, e aí eu vou me referir a todas elas que passaram pelo crivo de agências regulatórias como a Anvisa, como a FDA, como o EMA na Europa, e que foram validadas cientificamente por métodos robustos. Todas elas possuem o mesmo efeito coletivo de reduzir o sofrimento e permitir que a gente ganhe de novo aquilo que a gente precisa ganhar para voltar ao mundo a ter uma vida próximo daquilo que a gente chamava de normal. E o senhor falou aí sobre a questão das crianças, né? É importante destacar que esses estudos, eles continuam, né? Não é porque as vacinas foram lançadas que não há mais estudos, né? Os estudos continuam porque outros grupos precisam ser alcançados pela imunização. Então, a gente tem aí outras vacinas estudando a imunização nas crianças, nas gestantes, nas lactantes. Isso. A gente precisa de entender isso também. A gente, para desenvolver essa vacina, usou como ensaio clínico uma população que a gente definiu qual era.
E a gente sabe, por exemplo, que a população gestante é uma população que requer uma observação mais cuidadosa. Então, para resolver o primeiro problema, as gestantes não foram incluídas. Hoje, tem alguma razão que a gente deva excluir as gestantes dos programas de vacinação? Não existe nenhuma evidência de que as vacinas, de novo essas 5, possam causar algum dano específico ou que tenha uma contraindicação generalizada contra gestantes. Mas o fato é que agora alguns testes estão sendo feitos especificamente. Então, as gestantes, o que elas devem fazer? Elas devem procurar o seu médico, discutir com ele os riscos e os benefícios da vacina e, de repente, se ela está exposta a um grupo de risco, se ela tem uma exposição maior, talvez o clínico dela, o médico dela, fala, é melhor você vacinar. Se ela é uma pessoa que está mantendo um bom grau de isolamento no final da gravidez, talvez ele diga para ela não, se vacinar. É caso a caso. Mas, de novo, não existe nenhuma razão para a gente acreditar que, a priori, nenhuma dessas 5 vacinas represente risco, nem para a população de grávidas, nem para as crianças. Elas foram testadas? Não. Elas estão sendo testadas e devem ser discutidos caso a caso com o médico para que discuta especificamente aquela situação. Certo, a gente já está se encaminhando para o final da nossa conversa, já agradecendo demais a sua presença aqui na Boa Vontade TV, mas antes de encerrar eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, para que elas realmente entendam, né, que esse momento ainda é um momento de expectativa, porque nem toda a população foi vacinada e talvez a gente ainda precise manter o distanciamento, o uso de máscara. Que mensagem o senhor deixa para a gente nesse final de conversa? A mensagem que eu deixo eu acho que é sempre importante a gente olhar para frente aprendendo com o que a gente viveu no passado. Vamos nos transportar para fevereiro de 2020 e a gente estava entrando numa pandemia onde a gente não conhecia nada sobre o vírus e a gente não sabia o que esperava pela frente. A mensagem que eu deixo é que eu seguramente acredito que hoje a gente já passou pelo mais difícil, que era a falta do conhecimento. O único jeito da gente sair da pandemia é pelo conhecimento. Não existe outra maneira de resolver esses problemas que não sejam fundamentados no aprendizado e no conhecimento. E é esse conhecimento que a gente ganhou durante os últimos 12, 14 meses que vai nos tirar dessa pandemia. E a saída dessa pandemia passa necessariamente por 2 ações: vacinação e a manutenção do isolamento social, do uso de máscara, de um comportamento adequado, até que a vacina dê conta de nos tirar disso. Não tem outra saída. Só que a grande vantagem é que a gente já sabe disso. E a gente já aprendeu a conviver com isso. É difícil? É muito difícil. Nós ainda temos um período difícil pela frente? Sim, a gente ainda tem um período difícil, desafiador pela frente. Mas a diferença é que agora a gente já sabe o caminho que a gente vai trilhar. Até recentemente, a gente não sabia como sair da pandemia. E agora a gente já sabe, e por mais difícil que sejam os próximos meses, as vacinas vêm crescendo no número de pessoas vacinadas, a gente já começa a ver o efeito nos locais onde a vacina já está no maior percentual da população, e isso vai chegar no Brasil, e nós até lá temos que praticar esse distanciamento, esse comportamento cuidadoso, porque, de novo, são 2 ações coletivas, são 2 atos de cidadania. Não é me proteger, não é me vacinar, é nos proteger e nos vacinar. Certo, doutor Luiz, muito obrigada pela sua participação aqui na Boa Vontade TV, convidado a voltar em outras oportunidades. Sempre à disposição.